Fala aí, rapaziada, canal Conhecimento e Libertação tá no ar, mais um vídeo aqui pra vocês hoje, segunda-feira, né? Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês do Antigo Testamento, livro de Eclesiastes. Acho que eu não trouxe muito poucos, quase nenhum vídeo aqui sobre Eclesiastes, né? Mas vamos lá, vou pegar uma leitura aqui do livro de Eclesiastes, capítulo 12. Vai reforçar, rapaziada, aquele vídeo que eu gravei sobre arrebatamento, né? Arrebatamento verdadeiro ou falso, né? Depois vocês conferem lá, você que estiver assistindo aqui pela primeira vez, e vocês vão ter um pouco de noção sobre esse arrebatamento que a Bíblia fala, né? É isso aí. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, fala assim, ó: a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Mais um aí falando de morte, né? Não de arrebatamento vivo. No versículo 1 fala assim, ó: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias e que cheguem os anos dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento, ou seja, a velhice, né? No livro de Salmos, deixa eu ver se eu lembro aqui, fala que a partir dos 70 anos, né? Que a vida do homem é até os 70, né? Mas alguns pela robustez ultrapassa, né? E o que vem além dos 70 é em fardo em si, né? Não diria que poderia ser por causa de um estilo de vida, né? Hoje em dia, pela ciência, a medicina em si, dá para se chegar aí nos 80, né? Top de linha, né? Se você tem uma vida de atividade física, né? E dieta, essas coisas assim, você consegue chegar bem aí nos 80. Mas aqui no versículo 1 fala, né? Não tenho neles contentamento, ou seja, é o final da vida, né? Antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem vir as nuvens depois da chuva. Esse escurecer é o que? É problema de vista, né? Que vem com a velhice. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes. Quem que é esses guardas? Tremerem os guardas da casa. São as pernas, né? Você vai ficando mais de idade, as pernas já ficam trêmulas, fracas, né? E cessarem os moedores. O que é os moedores? Dentes, né? Por já serem poucos, né? Então, final da vida, poucos moedores, ou seja, poucos dentes, né? E se escurecerem os que olham pela janela, aí é a cegueira mesmo, né? E as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura. As duas portas da rua. Vocês observam que é muita figura de linguagem, né? Então essas duas portas, né, que se fecham é o que? É a audição, né? Na velhice você tende a ter problema de audição, né? No meu caso, eu não, né? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, né? E se levantar a voz das aves e todas as vozes do canto se baixarem. É o que eu falei para vocês, é sobre a audição, né? Como também quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite. O gafanhoto for um peso, ou seja,
na velhice você já não tem força para pegar um gafanhoto. Então, a figura de linguagem aqui é que o gafanhoto se torna um peso, né, para a velhice. E perecer o apetite. E com o passar do tempo, né, que você vai ficando mais idoso, você tende a ter menos apetite, você já não ingere alimento ou come, né, como é um adulto, assim, dos 30 para trás, né? Porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata aqui, ó, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. Aí, no versículo 7 tem um interessante que é o que eu falei para vocês, que vai fortalecer sobre o vídeo do arrebatamento que eu tinha feito para vocês, né? Que fala assim, ó, que e o pó volte à terra. Quem que é o pó? O pó somos nós, os seres humanos. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Isso, rapaziada, esse versículo traça uma linha do seguinte, que é o que eu falei para vocês, não existe arrebatamento igual esse pessoal das religiões estão pensando, né, que vão ser arrebatados e vão subir pro céu, né? Por quê? Porque isso bate de encontro, né? Colide com essa parada aqui de que o pó tem que voltar para a terra, ou seja, nós que somos carnes temos que morrer e voltar para a terra, né? E aqui ainda fala que o espírito volta a Deus, que deu, né? Não fala de alma, né? Então eu não tenho assim uma compreensão sobre isso ainda, sobre se o ser humano é dividido em carne, espírito e alma, né? Mas tá aí. Aí no versículo fala, vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo isso é vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. E atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Capítulo, né, falando sobre a velhice em si, né? E esse versículo 7 aqui, que é muito interessante, que é o que eu falei para vocês, bate, né, de frente com esse negócio de arrebatamento, de subir pessoas pro céu, né? Por quê? Porque lá no jardim do Éden, quando Adão transgride, né, desobedece, Deus o castiga, né? Porque ele é pó e ao pó tornará, né? E aqui já fala diferente. E é o pó volte à terra. Pó somos nós, né? Só uma figura de linguagem que Deus usa lá no Jardim do Éden, né? Não vou falar que Deus usa, mas que o escritor, né, do livro de Gênesis, né, lá, usou, né, de pó para nós, figura de linguagem, para nós, como ser humano, como carne, né? E o pó tem que voltar para a terra. Então, todo ser humano vai morrer, rapaziada, né? Se não morrer, contradiz o que Deus deixou, né? E sabemos que não tem como contradizer o que Deus deixa, né? Pode ter uma linha de raciocínio diferente ou uma interpretação que a gente não conhece, mas contradizer o que Deus deixa não tem jeito, né? E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus. Esse negócio de o espírito voltar para Deus, né? No livro de Gênesis fala que Deus assopra a narina, né, de Adão e coloca nele o fôlego da vida, né? E ali o homem se torna alma vivente, né? Aqui faz muito sentido, né? Faz muito sentido no sentido de que Deus ele nos dá a vida, né? E
passamos uma fase aqui, depois morremos, a carne volta para a terra e o espírito volta para ele em si, né? É uma linha de raciocínio que faz sentido, né? E não exista esse negócio de céu, né? Que todos vão se juntar no céu para levar uma vida de abundância, sem aflição, sem o que a maioria das religiões pregam, né? Todo mundo que já entrou dentro de uma igreja sabe do que eu estou falando. Contradizendo isso, né? Que as religiões pregam em si, né? Mas é uma linha de raciocínio, certo? Fica aí o vídeo de hoje. Que o Papai do Céu abençoa cada um de vocês.